O cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando o Closing com as notícias do fechamento do mercado financeiro nesta sexta-feira. Uma semana cheia de notícias, cheia de informações relevantes para o mercado. Dias de altas, dias de baixa, muita volatilidade, tanto na Bolsa de Valores quanto no próprio dólar. E a sexta-feira ainda nos reservou, hoje ainda, agora há pouco, mais uma montanha russa, mais uma variação bem profunda nos índices. Então tudo isso a gente vai abordar hoje aqui no Closing. Você é o nosso convidado, obrigado pela sua companhia. E a gente já começa exatamente mostrando como está neste momento a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. A gente está trabalhando na casa dos 113.219 pontos, um volume negociado de 13 bilhões 880 milhões e neste momento uma queda de 1,36%. Essa queda já foi maior, né? Se a gente observar aqui, vou até ampliar aqui, a gente pode ver que a queda já foi maior que isso. Nós chegamos aí na mínima de 112.953 pontos. E ao mesmo tempo, a gente tem que registrar que também já foi maior. A gente já trabalhou no positivo nesta sexta-feira. Ontem foi um dia bem positivo para a Bolsa de Valores, aliás, e hoje a gente chegou também a subir o patamar. Hoje a máxima foi em 115.340 pontos. E aí se a gente pegar um intervalo de tempo aqui de 15 minutos, vamos mudar aqui o gráfico para a gente ver o que levou a isso, né? Porque, ó, mais ou menos 10 horas da manhã aqui, abertura do mercado no positivo, depois uma ligeira queda, deixa eu melhorar aqui para a gente ver um pouquinho mais detalhado aqui, ó. 10 da manhã, quando abriu o mercado, praticamente junto com as bolsas americanas, uma certa expectativa positiva do mercado, alguma variação negativa, depois uma estabilidade, até que por volta de meio-dia 15, meio-dia e meia, começou a cair, e aí caiu bastante, principalmente nesse horário aqui, da 1h15, 2h15 da tarde. E por quê? Porque foi nesse horário que começou a repercutir frases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da meta, né? A respeito do déficit zero, algo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava tratando com muito cuidado, né? Falando com muito cuidado sobre isso. E aí hoje o presidente Lula, no encontro com jornalistas no café da manhã, declarou que a meta de déficit fiscal não precisa ser zero. Ele tentou contemporizar essa meta mais rígida, dizendo que se fosse 0,25 para cima, 0,25 para baixo, 0,5 para cima, isso não teria impacto. O mercado não gostou dessas declarações, achou que falou demais, se precipitou, e aí a reação está aqui nas barras e nos números. Agora são 4h06, a gente ainda então tem 54 minutos de mercado aberto para ver como o mercado vai se comportar até o fim do dia. Aparentemente já há uma reversão dessa tendência de queda, já começa a voltar para ficar próximo da estabilidade, mas isso aí a gente tem que conferir mesmo
no fim do dia, só quando tudo fechar, quando os leilões também finalizarem. Tem essa temporada de resultados. Ontem a Vale apresentou os seus resultados, era um resultado bastante esperado. No começo do dia, o humor do mercado em relação à Vale também não ficou muito bom. Depois melhorou, porque o preço do minério de ferro influenciou bastante a Vale, não só a Vale, como todo o setor de siderurgia e mineração. E daqui a pouco a gente vê isso tudo detalhadamente. Agora a gente vai fazer um giro pelas bolsas internacionais com a nossa Isabela Takaki, que chega aqui na nossa programação. Bem-vinda, Isa, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Maurílio, boa tarde a todos. Então vamos lá com os principais índices. Vamos começar então pela Europa, que já encerraram suas negociações por lá, em dia com quedas em meio a lucros ruins de várias empresas. Inclusive, a semana acumula aí perdas. Temos então FTSE no Reino Unido com queda de 0,87%, DAX na Alemanha 0,27% de queda, CAC na França 1,28% de queda, então sendo a bolsa que mais caiu aí entre as principais lá na Europa, e IBEX 35 0,51% de queda. Então esses foram os principais índices, são as quedas dos principais índices nesta sexta-feira, que acumula uma série de quedas aí ao longo desta semana, aí se encaminhando para a última semana do mês de outubro. Agora vamos com as bolsas lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, para ver como se encaminha aí para o fechamento de hoje. Dow Jones com queda de 1,26%, SP 500 caindo também 0,70%, e a única que sobe neste momento, após o resultado aí de algumas empresas, é Nasdaq, que tem 0,25% de alta neste momento. Vamos ver então se ela consegue permanecer nesse território mais positivo ao longo até o fechamento do pregão. Bom, vamos então aos preços internacionais do petróleo, que já temos então fechamento, inclusive fecharam com amplas altas aí. O mercado acompanhou a extensa semana de dados lá nos Estados Unidos, também na Europa. Hoje foi a vez dos ganhos, então após o PCI, que é o índice de inflação ali, que é um dos preferidos do Federal Reserve, que veio em linha com o esperado. Então, o WTI teve queda, alta, de 2,80% aos $85,54 o barril. E o barril Brent teve aí 2,90% de alta, então alcançando os $90 o barril, aos $90,48. Esse é o fechamento, então, dos preços internacionais de petróleo, Maurílio. Maravilha, Isa. Bom, a gente vai falar também sobre algumas empresas, o mercado de ações em relação a essas lojas e companhias brasileiras. Uma delas é a Lojas Marisa, que lidera entre as altas do mercado após novo crédito bancário. De acordo com a companhia, a volta caracteriza um reconhecimento concreto dos avanços estruturais que foi capaz de implementar e principalmente da força e resiliência da sua marca. A Marisa assinou um contrato vinculante com o BTG Pactual, justamente para a contratação de empréstimo de até R$65 milhões com prazo final de 3 anos. A operação tem como garantia os direitos de crédito dos quais a varejista é titular e que tem origem em processo judicial referente à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Os direitos creditórios continuarão na titularidade da Marisa, que transformará os créditos em precatórios e poderá ainda compensar durante a vigência da operação de crédito certa de R$85 milhões. Eu separei justamente aqui a Marisa para a gente ver como está o desempenho das ações dessa companhia na Bolsa de Valores, não só hoje, como também ao longo da semana. Hoje a alta é bem expressiva, 13,76% de valorização nos papéis da Marisa. Deixa eu puxar aqui, porque esse período aqui está 2022, aqui 2023, eu não sei, eu acho que eu não estou com os números atualizados aqui. Eu vou tentar organizar, porque aqui inclusive está em queda, eu vou entender o que está acontecendo no programa aqui e volto a te chamar, viu, Isa? Tá certo, então, daqui a pouco então a gente
ver mais informações, inclusive quero a opinião do nosso especialista sobre Marisa, mas antes vamos voltar a falar do presidente Lula, que deu declarações nesta manhã e acabou refletindo aí no índice também, amargando as perdas. Eu quero então falar sobre mais detalhadamente, não só dessa questão da meta fiscal, mas ele falou também sobre indicações do Banco Central, mas ainda sobre a meta, então ele disse que não precisa ser zero, como defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para Lula, essa meta dificilmente vai ser atingida porque ele não quer realizar cortes em investimentos e obras. Ele acrescentou que o mercado sabe que a meta fiscal de déficit zero não vai ser atingida, disse Lula. Disse que muitas vezes ali o mercado é ganancioso demais, né, sempre num tom em crítica ao mercado, e fica cobrando uma meta que eles não sabem que vai ser cumprida, abre aspas, fecha aspas, dizendo Lula, né, dizendo que conversou com o Fernando Haddad, falou que sabe dessa vontade de Haddad de ter essa meta cumprida, mas dificilmente pode acontecer. E ainda ele continua dizendo, se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada, absolutamente nada. Então vamos tomar a decisão correta e fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Fecha aspas, disse Lula. Então, falando da expectativa depois sobre o anúncio dos novos indicados ao Banco Central, ele disse que em breve ali deve acontecer, mas ele se esquivou ali de perguntas relacionadas ao tema num café da manhã que ele teve com jornalistas. Ele disse que neste ano ele tem que indicar muita gente e os nomes vão ser anunciados então quando tiverem que ser. O aval ainda depende de conversas com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Então vou aproveitar para chamar aqui na nossa tela o nosso especialista em mercado, o David, que está sempre, todas as semanas aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, Isa, boa tarde, Maurílio, toda a nossa Boa tarde, audiência. David. Sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando um pouquinho o fechamento de mercado. Vamos começar então com o Lula, né, que acabou repercutindo bem no mercado, inclusive constrangendo o ministro da Fazenda, né, que prometeu esse déficit zero. Agora o Lula vem dizendo que não vai conseguir cumprir. Queria que sua opinião aí, o mercado, e ele criticando, fazendo duras críticas novamente ao mercado. Como é que você enxerga essas falas de Lula? Falas desastrosas, né, do presidente da República. Infelizmente, a gente sempre acaba vendo isso com recorrência, né? Pode mudar até o presidente, mas só que assim, as falas geralmente são desastrosas para o mercado. Sendo que o mercado são todas as pessoas, são as empresas, são a população de maneira geral. Então, quando ele diz que não vai cumprir a meta fiscal, e isso o mercado já esperava, mas só que assim, quando tem uma confirmação, uma chancela do presidente da República, e quando ele traz até 0,5%, será mesmo vai ser 0,5%? Ou não vai ser 1,5%, 2%? A gente não sabe. Porque assim, o mercado já sabia que não seria dificilmente cumprido essa meta. Mas só que aí, quando ele tem uma confirmação e ainda faz meio com desdenha, né, desse percentual mínimo que não teria ali de cumprimento, eu vejo assim de uma forma bem negativa. Sendo que um presidente da República, a gente está falando praticamente aqui de uma gestão de pessoas, um gestor. E se você não cumpre, se você mais gasta do que você arrecada, será que isso é um papel de um bom gestor? Se a gente for trazer isso para o, vamos lá, mundo corporativo, uma empresa que não dá lucro, que dá prejuízo, que mais tem custos, despesas do que receita, será que é um bom gestor? Uma família onde a despesa mensal é maior do que a receita, será que está sendo bem administrado o recurso? É claro que a gente tem a questão relacionada a investimentos, a gente tem projetos sociais que são extremamente válidos e importantes para o país. Mas por que a gente não vê diminuição dos gastos, principalmente envolvendo alto escalão do governo? Então, assim, é muito fácil jogar a culpa muitas vezes ali no mercado, que o mercado não gosta, sendo que ele demonstra incompetência e não cumpriu o resultado. Até o próprio ministro dele diz aí que vai perseguir no próximo ano. Então, até uma diferença ali do tom, né? E aí eu acho que até reforça novamente o porquê que o mercado, de certa forma, deu também uma voz de confiança para o Fernando Haddad, porque ele acabou sendo não tão extremista como o mercado tinha um certo receio no início e acabou meio que trazendo um pragmatismo ali político quando a gente fala com relação à sua gestão até então. Então eu vejo assim de forma bem negativa, o mercado, enfim, pesando hoje, porque se a gente continua gastando mais do que arrecada, o que o país vai precisar fazer para fechar as contas? Então, assim, vai ter que geralmente emitir dívida. Quem vai pagar essa conta no final? É a população. Então, é muito fácil para o político ter uma fala desastrosa dessa, não ter uma responsabilidade fiscal, sendo quem vai pagar no final é a população.
Mas como a gente é carente de educação financeira, muitas vezes a população nem sabe disso, né? Infelizmente. David, depois, mais próximo, depois de um certo tempo de repercussão da fala de Lula, o Ibovespa deu uma ligeira reagida. Não dá para prever exatamente o que pode acontecer, mas de uma certa forma você acha também que a trajetória do Lula e o fato do mercado já conhecer ele como um presidente que fala mesmo, não segura, não contém as palavras, não deixa de se manifestar quando acha preciso, isso pode também ter acomodado um pouco os ânimos, ou ainda vai exigir alguma ação da turma lá do apagar o fogo, vai ter que entrar a gente ali com um extintor para tentar conter essa frase dele e diminuir as consequências negativas? É difícil até trazer um panorama, Maurílio, com relação a isso, porque assim, a gente vive um momento onde a questão política no país, aparentemente, pessoal muitas vezes de imprensa mesmo, e aqui até falando de colegas, enfim, de outros meios aqui, será que estão reportando mesmo o impacto de um déficit fiscal, o porquê de um déficit fiscal, a questão do gasto público, quanto está sendo esse gasto público, né? Então a gente já viu com outros políticos, né, outros candidatos, que a gente tinha uma repercussão bem maior quando tinha ali um gasto exacerbado do governo. Sendo que muitas vezes, quando é o presidente Lula, o pessoal sempre traz com ele deu uma escorregada, ele foi mal interpretado pelo mercado, o pessoal sempre tenta apaziguar ali as falas do presidente. Mas assim, é um governo que a gente já tem um histórico, foram já o Lula 2 vezes já presidente da República, depois nós tivemos Dilma Rousseff com 1 mandato e meio, né, porque acabou sendo impeachmentada. Então a gente sabe que é um governo que mais, assim, pensa muito mais no gasto do que no corte de gastos. E quando a gente fala corte de gasto, novamente, por que não faz o corte de gasto no alto escalão do governo, né? Quando a gente sabe que grande parte desse alto escalão recebe salários exorbitantes, totalmente fora da realidade de uma empresa privada, totalmente fora da realidade das pessoas, né? Comuns aí, os trabalhadores. Isso a gente não vê de forma alguma. Agora, falar que esse déficit não teria nenhum problema, entre aspas, quem vai pagar a conta é a população. Então, o mercado, quando até você mencionou com relação a depois uma ligeira alta, né? Caiu, derrubou depois da fala e depois ele acaba reagindo de forma positiva, até tentando recuperar. Hoje a gente ainda está em queda no Ibovespa, mas de certa forma ele já teve um patamar menor. É que assim, a nossa bolsa ela já está tão descontada, os ativos já estão tão assim, baratos, porque será que o presidente, onde todo mundo já espera que isso aconteça, um gasto maior do que a arrecadação, a falta dessa responsabilidade fiscal, então muitas vezes a fala tem um impacto, mas depois o pessoal já sabe muito bem como que isso funciona e quais são os ativos que podem em si se beneficiar, mesmo com uma gestão sem responsabilidade fiscal neste caso. O Maurílio estava falando no início em relação às lojas Marisa, depois inclusive quero a opinião do David, mas primeiro eu quero chamar o Maurílio com os dados, né, da Marisa aí que a gente não estava conseguindo ver, mas está liderando os ganhos ali, não é mais listada no Ibovespa, porém é listada, ainda é uma empresa listada e depois do novo crédito bancário ali, segundo a companhia, essa volta caracteriza um reconhecimento concreto dos avanços estruturais que eles conseguiram implementar. Então, vamos dar uma olhadinha então como é que está aí as ações de Marisa. Vamos sim, Isa. Eu me entendi aqui com o Profit, agora eu já consigo visualizar bem, já apareceu a barrinha verde, então tá tudo bem, tá tudo claro, como você bem disse. Então, a Marisa que não compõe o índice, mas que faz parte aqui dos números também da nossa bolsa de valores. Neste momento, uma elevação de valor, um ganho de valor de mais de 15%, 15,14%, e aí a gente vê aqui o valor da ação subindo para R$ 2,51. Fazia tempo que a gente não viu uma barra verde tão grande, né? Tão substancial aqui no balanço de Marisa, como a gente está vendo aqui. Estou até puxando o mês de outubro para a gente ter essa certeza, mas é isso, uma valorização grande, a notícia aí agradando os acionistas. David, já era esperado? É difícil, assim, a gente falar com relação a uma espera, porque muitas informações não podem ser divulgadas, então, assim, sempre tem que ter um fato relevante para que o mercado, enfim, saiba, de fato, o que aconteceu, né, o que foi negociado. A gente vê que, assim, é uma operação
A Marisa ela sofreu muito, como todo varejo, né? A gente vê o varejo apanhando bastante desde o início do movimento de alta de juros e mesmo agora que a gente já vê um início do corte, né? Então ali a gente vê um Banco Central já fazendo esse movimento de corte, a gente teve uma Selic em 3,75, a gente agora está em 12,75, então a gente sabe que o varejo não andou ainda, tá? Então todo o mercado tinha uma expectativa de juros caiu, varejo vai subir. E não é o que vem acontecendo. Então o varejo a gente viu de forma bem preocupante, até com uma preocupação com relação ao resultado, terceiro trimestre. Mas esse tipo de notícia de uma empresa que vem passando por uma reestruturação acaba sendo bem recebida pelo mercado. Porque assim, a gente vê um fechamento de muitas lojas da Marisa, a gente vê a empresa buscando, enfim, se reinventar, buscando ali trazer um ajuste mais adequado a esse momento atual. E essa operação de crédito, o mercado gostou e acaba aí dando um fôlego, né, principalmente para quem é acionista. Se a gente for analisar ali, ó, de junho, onde o papel chegou no patamar de uns R$5, a gente está falando que ela teve uma desvalorização em 60 dias de aproximadamente 50%. E agora ela tem uma certa recuperação, né? Então a gente vê que essa notícia foi bem aceita pelo mercado, pelo processo de reestruturação que a companhia vem passando e com um setor de varejo ainda bem largado, vamos colocar assim, na nossa bolsa. Então, quem quer montar posição no segmento acaba buscando qualquer informação positiva, qualquer notícia positiva para entrar no setor em alguma empresa que, enfim, esteja buscando, no caso, essa reestruturação e desempenhando, de certa forma, com sucesso, por isso conseguiu esse crédito e voltar com essa operação ligado ao financiamento, né, ao crédito. É isso, David. Aliás, deixa eu aproveitar para mostrar aqui o setor de varejo hoje, exatamente fechando nesse reflexo negativo, com o Grupo Soma liderando as baixas, 6,18%, Guararapes 5,25% e Açaí com queda de 4,87%. E ó, quem está aqui ó, no verdinho exatamente, Lojas Marisa, que a gente acabou de registrar. A Vivara também apresentando uma queda de 3,10% e outras empresas, inclusive Magalu, que ontem reagiu de uma certa maneira, mas agora está caindo. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente tem mais entrevista, mais análise e principalmente mais notícias importantes dessa sexta-feira e dessa semana. Então, fique ligado que a gente volta rapidinho e a gente espera você. Até já. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida.
A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 4h27 da tarde, horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia aqui no Closing. A gente está acompanhando o fechamento do mercado nos Estados Unidos e no Brasil. E agora a gente vai para mais uma entrevista com o economista Caio Augusto, que é do Terraço Econômico. Ele vai aparecer aí na sua tela, na janelinha, justamente para a gente bater esse papo. Oi, Caio, bem-vindo mais uma vez, viu? Bom ter você aqui. Opa, boa tarde, pessoal. O pessoal brinca que toda vez que eu apareço na programação é porque aconteceu alguma coisa. Querendo ou não, acertaram de novo. Então, e sua entrevista já estava agendada antes, hein? Não é nada, foi uma pura coincidência, mas que bom que você está aqui, porque a gente precisa dessas opiniões, dessas análises, justamente para chegar no entendimento do quadro atual e do panorama como um todo. Como você vê, então, primeiro essa declaração do Lula e da reação do mercado ao que o presidente da República falou? Eu vejo essa declaração como uma péssima ideia, um péssimo momento. Olhando para o lado de fora, no mundo a gente tem um grande sugador de dinheiro hoje, né? São as taxas futuras dos Estados Unidos. Mas aqui internamente, essa fala, ela mexe com a segunda maior fragilidade da nova regra fiscal. A primeira maior fragilidade da nova regra fiscal é se ela para em pé, se a arrecadação gera o suficiente para que as despesas possam avançar já em 2024, 2025, pelo menos o 0,6%, né? Lembrando que sob essa nova regra, sobre esse novo conjunto de regras, a despesa, deve avançar em termos reais entre 0,6 e 2,5. No mínimo 0,6 e no máximo 2,5. Então, quer dizer, o primeiro desafio é a regra parar em pé. Só que a segunda maior fragilidade dessa regra é ela ser seguida no final do dia. E essa dificuldade, ela acaba ficando um pouco mais escancarada por falas como essa. Aparentemente, você pode olhar para isso e dizer, isso é só uma fala, não significa nada e tudo mais. Só que assim, no teto de gastos, que era uma regra, era uma emenda constitucional, então tinha um peso legal mais forte, né? Não era um projeto de lei e tudo mais, também existiam alguns gatilhos. E mesmo sendo uma emenda à Constituição, que é um negócio muito mais difícil de você colocar para rodar, ainda assim, para não cumprir, era só você tirar do teto e tudo mais. Agora, uma fala como essa, ela basicamente sinaliza que, será que se a arrecadação não subir o suficiente e alguns gatilhos tiverem de ser acionados, como estão aí, né, no novo arcabouço fiscal, existem diversos gatilhos, será que esses gatilhos vão ser acionados? Com uma fala dita, nós estamos em 2023, o primeiro ano teste, por assim dizer, é 2024 e 2025 que ela vai estar valendo de verdade. Será que esses gatilhos vão ser acionados? É essa a grande pergunta que isso joga. E no final das contas, pessoal, um ponto que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Neste governo, em governos do Lula especificamente, eu estou nem falando do PT no caso, em governos do Lula, quem direciona tudo, quem centraliza as coisas e bate os martelos, endossa, desendossa e tudo mais, é o próprio Lula. Então, no final das contas, se antes mesmo da regra começar a valer, já passa essa sinalização, isso acaba caindo como uma bomba. Claro que a gente precisa ver a regra andando, se ela para em pé, se isso vai ser seguido, se os gatilhos vão ser acionados, se necessário for, ou o outro lado também, se a arrecadação subir muito, se a despesa só vai subir 2,5% real, ou se vão arrumar alguma maracutaia para que suba mais do que isso.
Então, assim, tem muitas coisas a serem vistas, mas essa frase parece muito simples, mas especificamente no ponto, abre aspas, eu não vou cortar bilhões de obras só porque o mercado é ganancioso, fecha aspas, pega muito, muito mal. Significa muito mais do que parece. Caio, tem a questão também, uma questão acho que mais política, que do Fernando Haddad dizer que vai realmente conseguir fazer esse déficit zero no ano que vem, e agora vem Lula a público falando totalmente ao contrário, né? Acaba causando mal-estar não só no mercado, mas ele mostra ali um descompasso econômico, né? Não há ali uma decisão unânime, parece que tem dois pesos ali, principalmente no lado da economia, que é um lado tão importante aí, um dos principais pilares aí do país. Você tem percebido isso, e isso vai acabar refletindo aí nas pautas econômicas, esse descompasso entre o presidente, entre o ministro da Economia? Na verdade, eu vejo que eles têm um alinhamento bastante interessante. Isso acaba servindo bem aí a determinadas pautas. Mas o problema é quando passa uma desautorização nesse patamar, né? Porque se a gente for parar para pensar, os dois maiores pontos colocados na mesa em 2023 pela equipe econômica foram, primeiro, o novo arcabouço fiscal, que foi aprovado, beleza, vai começar a valer. A gente ainda precisa ver várias condições, mas ele vai começar a valer, já foi sancionado. E, em segundo lugar, essa questão da reforma tributária. Esse ponto, vamos dizer, parece que não, e talvez esteja muito cedo para afirmar, mas isso é tão impactante quanto o Lula aparecer semana que vem e falar assim, não, quando passar a reforma tributária, não vai ter esse negócio de geração de crédito, não. Tem que pagar imposto em vários lugares mesmo, porque o empresário é muito ganancioso. Aí você pode me falar, pô, mas o que importa é o que passa pelo Congresso, o que vai passar pelas normas. Mas, de novo, ele é a figura que sanciona, ele é a figura que endossa amplamente ou desendossa amplamente todos os planos que são colocados pelo governo dele mesmo. Então, o que vai fazer? Se chegar... Eu estou dando um exemplo fictício, tá, pessoal? Mas, literalmente, ele sancionou pouquíssimo tempo atrás uma lei que diz nós vamos ter esse comprometimento fiscal aqui, vamos correr atrás de arrecadação e tudo mais, a conta tem que fechar em 2024 para a situação parar em pé, e a partir dos próximos anos, de 2025 em diante, a despesa crescerá em termos reais, no mínimo 0,6% e no máximo 2,5%. Basicamente, esse tipo de mensagem de desalinhamento acaba pegando mal. Na verdade, se as coisas seguirem o ritmo que tem sido nos últimos 10 meses, né, desde que o governo oficialmente foi iniciado, pós-período de transição, logo o Haddad deve aparecer, dizendo que o Lula, na verdade, foi mal interpretado, que não era bem isso. Só que é o tipo de coisa, digo mais uma vez, no final das contas, a caneta do poder é de quem é eleito. A gente nunca pode esquecer disso. Vou até fazer um paralelo com o governo anterior. Haviam algumas situações, isso ainda no período pós-segundo turno de 2018 e a entrada do outro governo, que a gente tinha o Paulo Guedes, tínhamos o Salim Matar, tínhamos vários representantes ligados à área econômica que sinalizavam, não, a gente vai entrar e vai fazer isso, vai colocar tal plano. E aí, quando se perguntava para o presidente, o que você acha disso? Olha, então, não sei se eu concordo muito. Então, assim, esse tipo de coisa, é preciso que exista uma combinação, sabe? É preciso que exista um alinhamento entre as pessoas, minimamente, sabe? E no final das contas, se para o Lula, aparentemente, as contas fecharem significa que o mercado é ganancioso, isso é um péssimo sinal. E é sempre importante lembrar que quando as contas do governo não fecham, quem acaba sendo mais prejudicado, na verdade, é o mais pobre, por dois motivos. Primeiro, todos os aspectos, todos os programas que não estão em lei, que são discricionários, por assim dizer, né, essa expressão mais técnica utilizada, todos esses programas, eles perdem orçamento automaticamente. Você não vai poder fazer algum investimento social, alguma alocação diferente que você poderia fazer. Em segundo lugar, quando o governo acaba perdendo a mão nas próprias contas,
ele acaba tendo que se financiar por via de mais dívida, por via de impressão de moeda na ponta final, e isso acaba desvalorizando o preço da própria moeda. Inflação, vocês sabem, né? Muitas das pessoas que estão nos assistindo, e eu que estou aqui falando, conseguem se proteger com o Tesouro Direto IPCA+, com algum investimento fora do Brasil, mas será que essa é a realidade das pessoas que estão passando maior dificuldade no Brasil? É muito paradoxal, né? Me dá a impressão de que o Lula deve ter um terminal ali escondido para acessar o Tesouro Direto quando ele faz essas declarações, porque não é possível. Essa empinada de juros que ele dá é difícil de repetir. Caio, quem está aqui com a gente é o David Martins, vai entrar no quadrinho dele aí, porque ele também tem uma pergunta para você. Olá, Caio, boa tarde, um prazer estar falando contigo novamente. Até a pergunta que eu ia fazer era para você trazer aqui para os nossos espectadores de forma clara os impactos que traz da irresponsabilidade fiscal, né, e de uma fala como essa, mas você, enfim, já bem trouxe na sua resposta, falando do impacto numa inflação mais elevada, num juros mais elevado, muitas vezes numa diminuição de verba para programas sociais e que impacta diretamente a vida dos mais pobres, né, infelizmente. E a mensagem muitas vezes para a mídia fica muito bonita, né? Criticar o mercado, sendo que na verdade ele está prejudicando os mais necessitados. Mas enfim, vamos mudar um pouco o foco, trazer também um país que vem sofrendo com inflação, vem sofrendo aí com relação a um juros elevado. Essa semana nós tivemos o PIB nos Estados Unidos muito forte, uma economia muito resiliente, e hoje tivemos aí o PCE falando com relação à inflação, até dentro do esperado. Como que você pode trazer para a gente uma leitura com relação a esses dados e o impacto, Caio, desses dados com relação ao futuro, com relação a juros dos Estados Unidos, com relação ao controle inflacionário e até mesmo uma perspectiva falando de bolsa, né, tanto nos Estados Unidos como também impacta aqui no Brasil. Por gentileza. Em primeiro lugar, olhando pela ótica do PIB, foi um PIB que acabou surpreendendo. Uma base muito forte desse PIB nos Estados Unidos que surpreendeu para cima vem de parte de consumo tanto do próprio governo americano quanto das famílias. A parte do consumo do governo americano é um tanto quanto complicado, porque o fiscal nos Estados Unidos, né, a gente fala muito do fiscal aqui no Brasil, mas a situação não anda muito boa no Tio Sam, não. O fiscal nos Estados Unidos está bastante solto, bastante aberto, isso até que tem contribuído aí para empinar os juros futuros, né, que gerou esse sugador de dinheiro na economia global. Então, vamos dizer assim, né, tem a sustentabilidade que o presidente dos Estados Unidos quiser que tenha, por mais maluca que seja essa frase. Mas pelo lado das famílias, isso tem uma sustentabilidade menor, isso tem uma capacidade menor de resiliência, porque essa expansão de consumo se deu com base majoritariamente em crédito. E esse crédito está ficando cada vez mais caro. Esse ponto é importante de ser dito porque é o seguinte, os juros nos Estados Unidos eles subiram muito, só que em diversos mercados específicos eles começam a subir depois que eles já subiram um tanto. Por exemplo, um mercado bastante específico é o mercado imobiliário. Quando as taxas de juros começaram a subir nos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano passado, de 2022, as taxas de juros fixas para 30 anos no mercado imobiliário americano estavam na casa de 2,6, 2,65. E agora essas taxas estão em 8. Quem foi pegando financiamento ao longo desse período, pegou ali 3%, 4%, 5%, obviamente isso vai desaquecendo. Só que quem pegou, vamos pôr uma taxa de 3,5%, ele vai ficar, do ano passado em diante, ele vai ficar mais 29 anos pagando esses 3%. Obviamente, essa pessoa não vai nem pensar em trocar de casa durante um bom tempo, porque agora essa taxa está acima de 8%. Mas vocês entenderam o mecanismo? Então, assim, são pequenas coisas que vão desacelerando. Agora, quando você olha para o consumo das famílias, hoje nos Estados Unidos a gente já tem uma fatia razoável de pessoas que tem colocado bens de consumo diário, o mercado, literalmente, de ir no supermercado comprar coisas para comer, para encher a geladeira, esse tipo de coisa também já está entrando na tarifa do cartão de crédito.
na tarifa do cartão de crédito. Isso já não é mais renda disponível. Então, com o juro cada vez mais elevado, o fiscal dos Estados Unidos fica muito solto, porque não tem o teto da dívida inexiste, ano que vem é ano eleitoral, então tudo que o governo americano puder gastar numa velocidade alucinada, eles estão gastando nesse exato momento, só que as famílias têm um certo limite. E mais recentemente, né, saiu esse dado do PCI, do Core PCI, ele avançou como o mercado esperava, 0,3. Contar essa parte não tem problema. O problemático é que o mercado esperava esse 0,3 e esse 0,3 é o maior avanço mensal dos últimos 4 meses. E aí você para pensar, poxa, mas os juros saíram de virtualmente zero, estão em quase 5,5, e ainda assim o core da inflação está avançando, não tem alguma coisa errada nesse negócio? Na prática, o que isso sinaliza para as próximas decisões de juros é mais ou menos o seguinte, principalmente pelo fato de que o Core PCI é a medida mais observada de inflação pelo Fed quando estamos falando do avanço dos preços, né, que também olha o mercado de trabalho. Isso significa que aquela última alta precificada pelo Fed, né, no dot plot lá mais recente de setembro, que falava que ainda em 2023 teríamos uma última alta de 25 basis points, muito provavelmente ela deve acontecer em novembro, e caso ela não aconteça em novembro, o Fed decida esperar um pouco mais, se essa inflação acabar ficando um pouco mais resiliente e o PIB ficar mais resiliente em virtude de consumo, pode ser que esse 25 basis points vire mais do que 25 basis points. Então, assim, talvez um pouco precipitado o que eu vou dizer agora, mas a gente não pode descartar de jeito nenhum o cenário em que a Fed Funds Rate supera 6%. Não deve superar muito mais do que isso, porque de fato a inflação no cenário atual ela já é muito mais bem comportada do que ela era 1 ano e meio atrás, isso aí, ok, consenso, todo mundo está na mesma página, mas o grande medo do Fed é que se repita aquela situação dos anos 70. Olha, a gente controlou a inflação, deu tudo certo, vamos dar uma acalmada e de repente a inflação dá outro repique. Lembremos todos que a gente tem 2 conflitos muito importantes em atividade nesse exato momento. Rússia e Ucrânia, Israel-Hamas, temos as tensões dos Estados Unidos com a China, que acabam pressionando as cadeias de produção no mundo inteiro, temos o reshoring acontecendo, tem uma enxurrada de investimentos aí sendo colocados no México, nos Estados Unidos, no Canadá, para trazer as produções de volta. Então, assim, é um tempo muito complicado e, assim, diversos aspectos indicam que os juros realmente devem ficar naquela situação higher for longer, né? Devem ficar no patamar mais elevado por mais tempo. Agora, qual é esse patamar? É uma pergunta que vale trilhões de dólares. Bom, agora mudando de assunto, voltando aqui para o Brasil, eu queria falar de uma decisão no STF que não precisa mais judicializar o imóvel de financiamento, né? Aquela coisa de se não pagar, o banco pode tomar. E como que esse tipo de coisa abaixa o custo de crédito no Brasil? Essa decisão, ela é importante, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que demoram muito mais do que deveriam, mas felizmente elas acontecem. Essa decisão é uma análise solicitada... Uma análise solicitada ao STF de um devedor, de um caso específico, mas como chega ao STF acaba tendo repercussão geral, de uma regra colocada em 97, que é mais ou menos o seguinte: se você está financiando um imóvel como instituição bancária, se você deixar de pagar, essa instituição bancária pode pegar o seu imóvel. Essa regra, ela é de 97, só que ela foi questionada judicialmente e tal, passou vários anos e ela chegou ao STF, que decidiu por uma votação de 8-2 que sim, essa regra vale. Esse tipo de coisa acaba abaixando o custo de financiamento do Brasil, porque é o seguinte: juro nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo. Todas as vezes que você vai fazer uma concessão de dinheiro ou de alguma quantia financeira para alguma outra parte, você vai colocar nesse juro que você vai cobrar dessa outra parte todos os custos que podem ou diminuir a sua chance de receber do outro lado ou complicar a sua chance de recebimento. Então, né, parece que eu falei grego, mas vamos diretamente
ao ponto desse caso aí do setor imobiliário. Se você está financiando um imóvel e você deixar de pagar, não significa automaticamente que o bem retorna, né? Tá sob seu uso, mas a posse, né, continua do banco até que você termine de pagar. Se você coloca uma regra dizendo que a pessoa pode questionar isso, você abre uma brecha imensa para que todo mundo faça esse questionamento, independente de isso envolver má fé ou ter algum motivo real ali, e você coloca um custo muito grande para as próximas transações, entendeu? Então, quando você deixa que o bem acabe funcionando como garantia do próprio financiamento, você diminui. Um outro caso que é importante, que seria até legal que isso fosse rediscutido para que esse mercado avance muito mais, como já foi antigamente, é a situação para financiamento de veículos. Houve algum tempo aí, alguns anos, na verdade vários anos atrás, em que isso foi colocado na mesa. A pessoa está financiando o veículo. Vamos pôr, financiou em 48 vezes. Mas ela pagou mais de 30 parcelas já, o carro não é dela? Aí isso começou a ser questionado, aí ficou uma questão meio que sim, meio que não. Chegou em certo nível, o banco pode pegar, e aí se abre um caminho imenso para a judicialização no país inteiro. E aí, o resultado, esse tipo de financiamento, eu estou me esquecendo do nome específico desse financiamento agora, mas pela descrição, creio que você que está nos assistindo já sabe qual é. Esse tipo de financiamento acabou ficando aí à míngua, né? Pouquíssimos bancos topam fazer esse risco, porque o risco é muito grande. Você pode pegar o bem, não pagar e ainda dizer que é seu, e aí o banco tem que provar, entendeu? Então, assim, esse tipo de medida mostra como segurança jurídica pode abaixar custo de capital. Então, é uma coisa muito bem vista. Seria muito bom que o STF ficasse mais de olho nisso aí do que em outros temas que não tem nada a ver. Caio, David tem mais uma pergunta. Caio, diante desse panorama que você trouxe, falando um pouquinho aqui da questão fiscal, os impactos disso na nossa economia, trouxe a questão dos Estados Unidos, agora você falou um pouquinho com relação a essa mudança, né, pelo menos esse entendimento ali com relação ao STF e a questão do imóvel como garantia, que assim, muitas vezes medidas populistas, né, de você trazer assim, não, se a pessoa financiou, está pagando, já é dela. Como você bem trouxe a questão do carro, né? Vai acabar encarecendo ainda mais aquele tipo de financiamento e os bancos não vão querer fazer, tem um risco adicional. Mas gostaria de fazer a pergunta com relação a um panorama, assim, como estão suas perspectivas com relação a investimentos Brasil, com relação também até mesmo Estados Unidos? Você acha que todos esses problemas que nós estamos enfrentando, né, sem contar aqui, a gente pode falar de guerra Israel-Hamas, guerra ainda, né, Rússia-Ucrânia, por mais que hoje em dia tenha diminuído ali as falas. Quais são assim, as perspectivas? Esses juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos vai impactar os investimentos de risco, tanto nos Estados Unidos como também aqui no Brasil. A renda fixa, hoje a gente já tem um estresse na curva de juros com a fala do Lula. É uma boa oportunidade, sendo que a gente vê vários bancos recomendando até título pré, mas quando a gente vê esse estresse na curva de juros, se você for analisar pela marcação ao mercado, você está sendo penalizado. Então, assim, quais são aí as saídas para o investidor, né? Conservadorismo, tomar risco, que é nesse momento que tem oportunidade. Como você pode fazer uma leitura com relação a investimentos, trazendo aí todos esses aspectos, né, macroeconômicos que impactam diretamente os ativos? Olha, a má notícia é que a gente está num cenário bastante turbulento, principalmente porque o maior mercado do planeta, que é o mercado americano, está balançando bastante, né? 2023 a gente passou por um período em que a grande bola da vez, né, inteligência artificial, isso era repetido 500 vezes por conference calls com os acionistas e tudo mais, e esse tipo de coisa está começando a cobrar a conta, né? Agora, mais recentemente, Nasdaq rompendo para baixo a média de 200 dias. Google aí teve uma queda de 10% no mesmo dia. Não acontecia aí, tinha um tempo razoável, pelo menos ali no período da pandemia, que foi um período muito atípico de quedas, né? Mas enfim, todas essas questões geopolíticas também. Só que um ponto que eu vejo com bastante otimismo, mas por um prazo mais esticado de tempo, não vou dizer isso
2024 necessariamente, mas por um prazo mais esticado de tempo, é que o mundo inteiro voltou a ter dinheiro valendo. Isso é uma coisa que faz muita diferença, porque diversos valuations de diversos negócios no mundo inteiro, eles ficaram muito esticados e muito questionáveis a partir do momento que você tinha um cenário, de novo, aqui no Brasil não, né? Estruturalmente o nosso juro é bem mais elevado do que lá fora, por diversas razões, mas no mundo inteiro, nos mercados desenvolvidos, quando você teve um período tão esticado de juros muito próximos de zero, até juros reais negativos durante uma boa parte desse período, você acaba tendo um esticar muito grande de valuation. Por um acaso, eu estava ontem assistindo uma série da Netflix, contando sobre aquele caso daquele cigarro eletrônico, do Juul, e uma informação nos primeiros 30 segundos da série me chamou muita atenção. Falou que o Juul, que é uma empresa de cigarros eletrônicos, chegou a valer, em valor de mercado, 40 bilhões de dólares. Cara, a Petrobras, que é uma empresa de petróleo, uma petrolífera, não vale hoje 100 bilhões de dólares. Então, assim, para pensar que receita que justificaria isso, que mercado potencial que justificaria isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o lado bom da gente passar por uma situação em que os juros no mundo inteiro subiram bastante, tirando aí o aspecto geopolítico tenso, né? Eu sou sempre partidário de que exista mais mercado, mais integração entre os países e tudo mais, mas estou falando especificamente do lado do juro. O lado bom da gente ter essa enxugada de liquidez, que ainda está em operação e ainda vai longe, é o fato de que muita irracionalidade começa a sair do mercado. E muitas outras oportunidades que já eram boas antes, elas começam a ficar ainda melhor posicionadas. Especificamente aqui para o mercado brasileiro, é bom a gente pensar que a porrada que a gente teve nos juros não foi de 0 para 5,5, que já é uma porrada muito forte que os americanos tiveram agora, mas foi de 2 para 13,75. Essa porrada ela já está começando a ser revertida. A política monetária ela tem um certo efeito de delay. Essas quedas que a gente está verificando agora, ok, pela situação externa, pode até ser que elas deem uma parada. Sinceramente, não acredito. Eu acho que o ritmo de corte da Selic deve continuar em 50 basis points. No cenário nosso, basicamente, a gente não tem muitas mudanças que justifiquem que isso não aconteça, mas o custo de capital das empresas, principalmente as que sobreviveram, que fizeram grandes mudanças nesses últimos períodos enquanto os juros subiam, esse custo de capital será muito menor no ano que vem. E em um cenário em que todo mundo que sobreviveu, por assim dizer, tem uma condição mais bem estabelecida dentro do mercado. Então, assim, eu coloquei todos esses pontos na mesa para dizer o seguinte: já que o dinheiro está voltando a valer, as empresas, os negócios, os grandes conglomerados que souberem demonstrar valor em um cenário tão complicado e em ebulição em termos de juros e de geopolítica como o que a gente vive atualmente, elas terão um desdobrar de valor muito grande para os próximos anos. Seja pela redução do custo de capital, que a Selic está onde ela está agora, mas ela não vai ficar aí para sempre. Entendeu? Isso uma hora bate no PIB, isso começa a desinchar. No próprio IPCA, se vocês forem acompanhar, a dispersão dos preços pela economia do IPCA está no menor nível da série histórica, que começou em 95. Pensa aí, a gente já teve Selic maior do que o patamar atual e a gente não teve uma dispersão tão baixa quanto o patamar atual. Então, assim, existem muitos motivos para a gente ter, embora no curto prazo aí uma certa angústia, um certo receio, existem muitos motivos para, olhando para um prazo mais esticado e, claro, selecionando empresas aí que tomaram cuidado, que sobreviveram a esse período, que fizeram grandes mudanças, reviram suas dívidas, ficaram num perfil aí mais agradável do próprio financiamento, existem muitas oportunidades que tendem a desdobrar valor numa quantidade assim imensa. Até ontem mesmo saiu um episódio novo daquele podcast Market Makers, que eu acho muito bom, e a Aline Cardoso estava comentando sobre isso, eu achei muito interessante, ela falando de um levantamento das últimas vezes que o Brasil começou a cortar juros desde 99. No primeiro, um ano depois desse corte, a tendência, né, olhando esse histórico, é que a Bovespa tem uma alta superior a 20%,
E quando você olha um prazo ainda mais esticado, tem uma tendência de que suba mais de 40%. Claro, existem diversos ativos em específico que acabam subindo mais, outros que muito danificados acabam ficando pelo caminho, mas, sinceramente, o lado bom da gente estar num ponto muito complicado do caminho agora é que existem perspectivas positivas. Mais longo prazo do que curto prazo, mas existem de fato. Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, uma ótima sexta-feira, uma boa noite, um bom fim de semana para você e obrigado por participar aqui com a gente. Opa, eu que agradeço e, como sempre digo, precisando, só chamar. Obrigado, pessoal. Legal, maravilha. A gente tem mais uns minutinhos, então, até o nosso intervalo, porque depois a gente tem mais convidados. Agora são 4h58 da tarde, horário de Brasília. Tá chegando a hora do fechamento do Ibovespa e olha aqui, 113.376 pontos, a queda neste momento é de 1,22%, dia de bastante volatilidade. Uma ideia, a gente chegou à mínima, melhor dizendo, com 112.953, chegamos à máxima de 115.341, uma variação bem grande aí, né, um intervalo bem grande de mudança e de volatilidade. Vamos ver como é que estão as bolsas lá fora e daqui a pouquinho com a Isabela. Vamos ver então como fecharam as bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones queda de 1,20%, S&P 500 0,54% de queda e a única em alta, então Nasdaq fechando com 0,29% de alta. E vamos ver também as principais bolsas lá na Europa, fecharam todas em queda, aliás, uma semana aí de quedas acumuladas. Por lá, FTSE no Reino Unido, queda de 0,87%, DAX na Alemanha 0,27% de queda e CAC na França, que teve uma queda maior aí de 1,28% de queda, e os preços internacionais de petróleo, então, com alta de 2,80% o barril WTI com $85,54 e o barril Brent com alta de 2,90% aí com $90,48 o barril de petróleo. Então, mais uma alta, agora 4h59. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais convidados, mais informações que geram valor, não saia daí. PMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PMC News. Informação que gera valor. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Regenerar, dar nova vida a algo, melhorar, restaurar, ressignificar, regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. Conheça Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado.
Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta agora às 5h02 pelo horário de Brasília. A Vale registrou um lucro líquido de 2,836 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 36,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas um aumento de 217% em relação ao segundo trimestre deste ano. A redução no lucro estava alinhada com a queda de 4% na produção de minério de ferro. A receita líquida de vendas aumentou 6,9% em relação ao ano anterior, totalizando 10,623 bilhões de dólares no terceiro trimestre. A mineradora também anunciou dividendos de R$ 2,33 por ação ontem, data com o dia 21 de novembro, Maurílio. Legal, aproveito então para mostrar aqui como estão sendo negociados. Na verdade, já estão em leilão os ativos da Vale neste momento. A valorização é de 3,52%, muito provavelmente o fechamento vai ficar muito próximo disso. A ação agora valendo R$ 67,60. É uma boa valorização. Ontem o Ibovespa chegou a interromper a negociação, a B3 chegou a interromper a negociação por algum momento dos ativos da Vale e depois reabriu. Quando reabriu com o valor na máxima do dia e o valor de hoje já está bem acima disso, R$ 67,60, portanto. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Gilberto Cardoso, que é CEO da Tarraco Commodities. Gilberto, boa tarde, bem-vindo. Olha, sempre tem muita notícia envolvendo a Vale, né? E ontem não foi diferente e hoje também é a situação muito específica e muito interessante para a gente analisar aqui com você. Então, primeiro, obrigado por ter vindo e fica à vontade para trazer suas primeiras considerações a respeito do balanço da Vale e também dos dias de ontem e hoje na Bolsa de Valores. Acho que o seu microfone não está aberto, tem que desbloquear aí, deve estar no mudo. Vamos ver se a gente ouve você. Faz o teste aí. Aqui, estão me ouvindo agora? Aí, estamos sim, Gilberto. Boa tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês aqui na BM News. E, bom, sobre a Vale, realmente foi um balanço assim, em linha, tá, com o mercado. Eu acho que o que trouxe um pouco de otimismo em relação à empresa e foi refletido tanto na subida dos papéis de ontem e hoje, eu acho que foram alguns fatores. Eu ranquearia 3 fatores principais. Primeiro, esse anúncio dos dividendos extraordinários, né? Isso foi acima que todas as casas de research estavam estimando. Esse valor, né, de 2,33 por ação e no ADR realmente veio acima do esperado. Isso mostra do management, mostrando um cenário com esse ano, recuperação do ano que vem, mostrando que a empresa focada na melhoria operacional, queda de custos e um aumento de preço médio que é acima do esperado que ela estava pensando para esse ano. Uma geração de fluxo de caixa compensa com folga esse aumento de dividendos. Tá? Então, isso trouxe uma surpresa positiva para o mercado. O segundo ponto que eu acho que o mercado gostou muito é esse novo pacote de recompras, né? A empresa anunciou uma recompra de até 150 milhões de ações, né, que está mais ou menos aí uns 3,5% do free float, e mostra a confiança do management, mostrando
que acredita que as ações, no nível que está considerado barato. É importante lembrar para o assinante, toda vez que o management de uma empresa anuncia uma recompra, ele mostra aos seus acionistas que ele está com uma visão mais positiva do real valuation da ação, né? Então, ele mostra uma segurança, uma visão melhor do business, e ele aposta nisso, ele mostra, olha, eu vou recomprar porque para mim está barato, né? E ele dá um segundo sinal para o investidor. Ele diz que eu recomprando a minha ação, eu vou ter um retorno maior do que investir em algum outro projeto, um M&A, uma aquisição, ou investir em um outro projeto. Então, isso traz uma confiança, né, para o mercado, que o management vê as ações abaixo do valuation correto, né? E o terceiro ponto é que a empresa mantém todo o guidance de produção, né? Já falei que os números foram praticamente em linha, né? O minério de ferro tem uma projeção de contínua queda do custo C1. O custo C1 é o custo de cash cost de produção de minério de ferro. E, apesar de números não tão positivos do base metals, mas mostra uma recuperação operacional. Isso realmente trouxe uma confiança melhor para os investidores, e isso está refletindo realmente na apreciação das ações. Eu queria que você fizesse uma perspectiva, né, dessa aí sua visão para o setor, né, já que a gente viu esses resultados da Vale, mas, na sua opinião, quais as perspectivas para o setor? Olha, se você fizesse essa pergunta para mim há 2 semanas atrás, eu ia responder de uma maneira completamente diferente, né? Eu, inclusive, tive em roadshow com investidores agora em setembro, no Brasil, e a minha perspectiva era um cenário um pouco mais estável para 2024, para a minério de ferro, né? A minha perspectiva era um mercado de crescimento marginal na produção de aço na China, uma demanda praticamente estável, e o que iria determinar o preço seria realmente o supply, né? Os fornecedores de minério de ferro. Agora, com esse anúncio, né, da expansão fiscal do governo chinês, mostrando que é uma preocupação muito grande do Xi Jinping e sua equipe econômica no crescimento sustentável e robusto para 2024, essa expansão fiscal vem com um estímulo econômico muito forte, principalmente focando em infraestrutura na China e novos projetos. Isso trouxe uma confiança no mercado muito forte, né? A gente viu uma apreciação de novo do preço de minério de ferro, saltando para 110, agora voltando para de novo o patamar de 120, e acredita-se hoje um preço médio para o ano que vem maior do que se esperava. Eu esperava, há um mês atrás, um preço médio para o ano que vem por volta de 105, 107 na média, dólares por tonelada. Hoje, eu já acredito que vai ficar por volta dos 115, né? Lógico que a gente tem que pensar sempre na sazonalidade, né? Sempre o quarto trimestre da Vale, em termos de entrega de volume, é forte. Então, a gente vai ver um quarto trimestre muito forte, com um custo baixo. Então, uma geração de caixa muito positiva, com um preço médio alto. No primeiro trimestre, por questões sazonais, né, chuvas no hemisfério norte, né, principalmente em Carajás, e ciclone no hemisfério sul, na Austrália, a gente pode ter um repique de preço e produção baixa, né? Então, acho que a Vale deve ter uma performance muito boa no primeiro tri, e aí isso leva a um minério médio maior do que a gente está vendo hoje. Então, o cenário hoje é bem mais positivo do que era um mês atrás, quando eu estava conversando com investidores no Brasil. Perfeito, Gilberto. Aí, ainda voltando mais especificamente para a Vale, a gente viu ao mesmo tempo no mercado a abertura hoje no negativo, o que poderia, de uma certa maneira, levar a uma interpretação de que o balanço acabou não sendo bem recebido pelo mercado. Mas essa situação se reverteu, né? Não dá para saber exatamente se é por uma acomodação maior dessas notícias e uma mudança de percepção dos investidores, ou se tem a ver exatamente com o bom desempenho do minério de ferro no exterior, os ganhos no mercado, e essa notícia mesmo que você repercutiu a respeito da divisão, né, de pagamento de mais valores em dividendos, enfim.
Mas você notou essa diferença também? Você tem alguma pista do que pode ter causado essa abertura mais negativa? Apesar que é isso, né? O mercado fechou no positivo, fechou 3,48, inclusive agora que acabou o leilão. E o que importa é isso, né? Se abriu no negativo e fechou no positivo, o que fica para a história é exatamente o fechamento positivo aqui. Mas é alguma pista, alguma coisa que a gente pode analisar para o futuro, para as próximas semanas? Eu acho que podem ter dois fatores. Primeiro, acho que como ontem a gente teve um dia muito atípico, né? Saiu um fato relevante da Vale no meio do pregão, né? Isso, há muito tempo para acontecer isso. Geralmente a Vale anuncia fato relevante junto com o seu resultado, que é, tradicionalmente, depois ou antes do pregão, né? Então isso foi complicado e até você mencionou aí na entrada que a Vale teve que interromper por um tempo, a B3 interrompeu as negociações por causa desse fato relevante que foi solto no meio do pregão. E aí, né, por condições iguais, todo mundo tem que entender, digerir e voltar a tradar. Então, isso foi um fator atípico. Quando o mercado voltou, o mercado digeriu essas notícias que a gente comentou e aí realmente deu um ralizinho na fechada ontem, no fechamento, perdão. Hoje de manhã, acho que o mercado digeriu a informação melhor, e também olhou o balanço da Vale, que foi publicado ontem no final da noite, né? E aí eu acho que repercutiu um pouco, porque algumas linhas do balanço foram um pouquinho abaixo, principalmente se você comparar o ganhos por ação, né? O earnings per share foi abaixo do consenso de mercado, né? Mas outras linhas operacionais, principalmente minério de ferro, vieram em linha um pouquinho acima. Então o mercado abriu em baixa, digerindo aí realmente o balanço oficial da Vale, né? O que acontece? A Vale hoje fez um call com investidores, né? E o call foi durante o pregão. E aí o call foi muito positivo em relação ao management, né? O management muito otimista em relação à China, falando que os custos estão caindo, entregando guidance e mostrando uma perspectiva positiva. E aí eu acho que o mercado digeriu a mensagem do management durante o call com os investidores. E aí todos os research começaram a soltar nota ao longo do dia e o mercado, eu acho, ficou muito mais otimista com a mensagem do management no call. Então, eu acho que dá para explicar um pouquinho a performance ao longo do dia. Realmente foi uma montanha-russa, mas, como você falou, o que fica a abertura e o fechamento. Queria trazer, então, o David Martins aqui na nossa tela da BMC News, para comentar também sobre o resultado da Vale e depois também ficar à vontade para fazer pergunta para o nosso convidado. Qual a sua opinião aí sobre o balanço, sobre o que está acontecendo com o Vale? A nossa visão, pelo menos falando ali com o Marco Saravalli e equipe com relação à Vale, que o resultado veio um pouco abaixo das projeções do mercado, mas como o Gilberto bem trouxe com relação aos dividendos e também a recompra, isso traz aí uma força compradora para o papel. Sendo que é um papel muito líquido, um investidor institucional, investidor internacional, né, gringo, gosta muito desse tipo de papel, pela facilidade de você se desfazer quando quiser levar o recurso de volta, né, no caso do investidor gringo, ou até mesmo o fundo quando quiser fazer alguma movimentação. Então, essa liquidez é muito benéfica para esses papéis, tanto o Vale como o Petrobras. Isso traz força compradora nesse momento de maior incerteza do mercado. Eu vinha comentando nas minhas últimas participações que nesse patamar de preço é um patamar de preço muito atrativo. E claro, o que dependia muito com relação à Vale seria o que? China. A gente sabe que o minério de ferro tem toda essa questão, somente do setor imobiliário chinês, que a gente viu nos últimos dias uma valorização do minério de ferro, que vem contribuído aí para essa valorização na Vale, junto com esse resultado, que por mais que tenha ficado um pouco abaixo do esperado ali pelo mercado, essa recompra, esses dividendos trazem aí uma força, um apetite pela compra do papel. Gilberto, aproveitando, gostaria de verificar contigo, você já trouxe aqui um pouco da questão da relação da China e o impacto que no papel de Vale, até você mencionou com relação à sua visão há 2 semanas atrás, e já seria uma visão totalmente diferente, né, do que foi dada aqui hoje. Para você também trazer um pouco com relação se há e quais seriam os impactos, né, dessa guerra Israel e Hamas
no setor aí do minério de ferro, impactando tanto o Vale como também a gente pode falar das empresas de siderurgia, né? Qual que é a sua visão com relação a isso? E depois a gente, claro, pode até complementar, trazer uma outra commodity, falar um pouquinho de petróleo e até fazendo um complemento aí com relação a essa guerra, né? Essa escalada deve beneficiar as empresas do setor? Qual que é a sua visão, por gentileza? Então, trazendo primeiro o Vale, o setor de siderurgia, para depois a gente entrar ali em petróleo, por favor. Bom, vamos lá. A gente não tem uma correlação direta nessa guerra, né? Propriamente, porque essa guerra vai se passar um cenário, um teatro de guerra num mercado que não é um mercado formador de preço e não é um mercado que impacta nem na oferta nem na demanda. Tá? Então, o Oriente Médio hoje, em termos de produção de aço, não é nem 10%. Perdão, nem 10% da produção de aço mundial, e eles usam ainda muito mais sucata do que minério de ferro. Né? Então, desse ponto, o impacto primário não é considerado. Tá? Uma segunda derivada do impacto, lógico, geopolítica, tensão, é realmente o preço global de commodities. Né? A gente vê, e até uma grande casa, que eu gosto muito, chamada Gavecal, e eles pintando um cenário, desenhando um cenário com duas guerras, né, em jogo, expansão fiscal nos Estados Unidos, né, eles veem como potencial de investimento muito forte mercados emergentes e commodities. Né? Então, o que acontece? Por correlação, aí você teria um aumento de todas as commodities em linha até por ajuste de benchmarks globais, fundos, posições compradas, vendidas no mercado commodity, que é uma classe de ativo muito interessante, né? Que os investidores sempre precisam ter uma exposição até para descorrelacionar com outros setores, mas o minério de ferro andaria junto. Agora, num segundo ponto, da segunda pergunta, aí sim, uma geopolítica, uma pressão muito grande nessa região, uma grande produtora de petróleo, a pressão de preço é para cima. Né? Então, a gente já viu o petróleo muito volátil, né? Uma pressão de alta muito forte. E aí, o que acontece? Quando o petróleo sobe no mundo inteiro, sobe todo o custo de produção fabril, que é o custo de energia, né? E é replicado também em outras matrizes energéticas, né? Eletricidade, gás e tudo. E aí, o que acontece? Você sobe o custo de produção de toda a cadeia de suprimento, né? Industrial, inclusive mineração. Né? Então, isso impacta diretamente no custo de produção das mineradoras, e aí o custo marginal tende a subir, consequentemente, o custo marginal, que é refletido no preço marginal do minério de ferro, tende a subir. Então, a primeira resposta impacto direto não é considerável. Agora, o segundo, sim, aí é aumento de custo, que aumenta toda a sua base de longo prazo para preço sustentável de minério de ferro. Né? Então, esse seria o grande impacto em relação a todo o mercado global de commodities. Tá. E David, quer fazer mais uma pergunta? Muito bom, Gilberto. Obrigado aí os comentários com relação ao setor de commodities, os impactos, né, a guerra impactando diretamente no preço das commodities. Por gentileza, assim, com relação a, novamente, falando um pouquinho mais de petróleo, já que você trouxe bastante isso com relação a minério de ferro. Quando a gente vê, principalmente Petrobras, que recentemente aí bateu o high, as ações lá em cima, e aí por mudanças, né, principalmente ali com relação à política, interferindo no papel, trazendo muita volatilidade, mesmo com o petróleo subindo ali na patamar de $90. Qual que é a sua visão, assim, para o setor de petróleo em específico, em termos de investimento? Petrobras, esse risco político continua iminente? Então, existem assim, outros papéis, outras empresas que os investidores poderiam buscar para, enfim, estar exposto ao petróleo e buscar, enfim, uma valorização, uma possível escalada dessa guerra? Qual que é a sua visão, por gentileza, do segmento, falando de empresas e investimento ali, alternativas para investir e estar exposto ao petróleo? Bom, eu
como eu já falei, mencionei, eu estou muito alinhado com essa visão de longo prazo do Gavecal. Eu gosto muito da tendência global de commodities nesse cenário de guerra e geopolítica sob pressão, né? Então, e aí a gente traça um cenário, estava até conversando com um cliente hoje, falei, um cenário de guerra e uma guerra tendo reflexos, se desdobrando no Oriente Médio. Aí você para pensar, o que é fundamental em cenário de guerra, né? Assim, fundamental em cenário de guerra é o que você precisa para sobreviver, né? Energia, telecomunicações, alimentos, né? E o seu dia a dia para sobreviver. Isso passa basicamente pelas commodities, né? Commodities energéticas, commodities agrícolas ou alimentares e as commodities minerais, que tem que fazer parte do seu dia a dia, né? O aço serve para tudo no seu dia a dia, do carro, transporte público, né? Então, essa parte de commodities em cenário de guerra, eu acho que será sempre um setor interessante para ter uma exposição maior para os investidores. Dado esse cenário, o que eu vejo para o cenário de petróleo, como eu já falei, vai ser uma volatilidade muito grande. Eu acho que o mercado de commodities, em geral, já é um mercado mais volátil, né? Quanto maior o risco, você tem que compensar com um retorno maior, mas o petróleo vai ficar muito volátil a qualquer desdobramento dessa guerra, né? Então, eu acredito que o petróleo vai continuar, pelo menos, num patamar mais alto, né? Então, já se fala em algumas casas e chegar a 120, se essa guerra perdurar e tiver desdobramentos. E aí o impacto, realmente, no mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem empresas muito interessantes de petróleo. Lógico que vamos falar primeiro de Petrobras. Petrobras, operacionalmente, está uma empresa muito saudável, né? Os números mostraram, como você falou, todos os relatórios de produção e gestão, ela é uma empresa muito bem gerida, né? Então, do ponto de vista de operacional, é uma empresa muito boa. O que acontece é que existem ruídos, né, por uma empresa que tem, né, uma participação importante do governo, e essas questões de compliance assustam um pouco o investidor, né? Isso eu recomendo para meus clientes, se você tem, fica tranquilo em relação à gestão que pode impactar no compliance da Petrobras, você tem que ter uma exposição à empresa, né? Eu mesmo faço uma gestão de uma carteira global de commodities, por decisão do colegiado, a gente prefere ter exposição a petróleo por empresas não geridas por governo. É uma decisão de cada fundo, de cada carteira, de cada investidor, né? Na nossa carteira, a gente prefere, por exemplo, o PetroRio. PetroRio é uma empresa que vem mostrando melhorias operacionais fantásticas, né? Tem performado brilhantemente na Bolsa, e uma opção de investidores que não querem ficar expostos à política, né, a governo. Outra empresa importante, eu acho que vem mostrando um apetite maior, apesar de ser uma empresa muito mais júnior que a PetroRio, né, a PRio, é a 3R. Né? A 3R é uma empresa que tem uma volatilidade grande, mas eu acho que é consenso de várias casas que ela tem um potencial muito grande. Então, aí, o investidor realmente tem que escolher a questão de apetite, gestão a risco e um pouco de compliance em relação à exposição do governo. Isso realmente tem que estar de cada um e cada gestor tem que analisar isso. Legal, Gilberto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Closing, no nosso fechamento do mercado. Você trouxe contribuições muito importantes aqui para o nosso programa. E agora aproveite a sexta-feira, aproveite o fim de semana e a gente se vê de novo em uma próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana. É um grande prazer participar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, boa noite. Obrigado você. 5h25. Vamos ver como fechou os mercados internacionais, então, os dos Estados Unidos nesse momento, com a ISA, e depois a gente, se der tempo, a gente faz um giro também com o fim das negociações, o fim do leilão aqui no Ibovespa. Isa. Bom, os mercados lá fora fecharam ali, principalmente Dow Jones e S&P 500 em queda. Só Nasdaq, então, fechou no positivo. Dow Jones com queda de 1,12%, S&P 500 caiu 0,48% e Nasdaq 0,38% de alta nesta sexta-feira aí, após o fechamento do pregão por lá. Dólar superou os R$5
com Lula descartando meta fiscal zero, que é um dos grandes destaques desta tarde, e aumento de tensões também lá no Oriente Médio. Inclusive, vou dar uma informação que saiu agora há pouco em relação ao Oriente Médio, é que os Estados Unidos pediram a Israel que repense ali nos planos de invasão à terra a Gaza, né? Porque eles disseram que estão se preparando para uma incursão ainda mais pesada neste final de semana lá em Gaza, aumentando as tensões, consequentemente afetando aí commodities como o petróleo, como o nosso convidado acabou de trazer. Então, o petróleo, só para a gente relembrar, fechou em alta, mais um dia de alta, e os preços internacionais do petróleo com alta de 2,80%, WTI aos $85,54 e barril Brent com 2,90 centavos de alta aos $90,48. Agora, 5 horas e 27 minutos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem análise técnica, então não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 5h30 desta sexta-feira, fechados os mercados. Vamos aqui ao resultado final do dólar. Aumento de 0,52%, R$ 5,01. Isso interrompe uma tendência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões em baixa do dólar. Inclusive, chegou a ser cotado a R$ 4,98, R$ 4,94, R$ 4,95 hoje, mais cedo, mas acabou acelerando e fechou em 5,01. Ontem fechou em 4,98, anteontem 4,99. Então, valorização aí da moeda americana em 0,53%. Aqui está a trajetória do dólar nessa semana. E o índice Ibovespa fechou em 1,29% no negativo, 113.301 pontos, um volume negociado de 18 bilhões de reais. Como hoje é sexta-feira, vamos ver como é que ficou a semana aqui no Ibovespa. Na semana, ganhos de 0,13%. E vamos aproveitar para ver também o mês de outubro, que ainda não acabou, mas já é um mês de um resultado importante. E aqui a gente vê o mês de outubro
queda de 2,8%. Lembrando que em setembro a bolsa fechou no verdinho, em agosto no vermelhinho e antes 4 meses aí no positivo. Então, essa é a atualização que a gente tem aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, às 5h31 da tarde. Agora chegou a hora da análise técnica, que é o Antônio Montiel, nosso convidado, analista da Escola de Operadores, e que pode trazer mais detalhes sobre isso tudo que a gente falou. Eu queria, Antônio, que você começasse justamente pelo Ibovespa e depois pelo dólar. Inclusive, se você puder fazer uma análise do dólar durante a tarde, que foi o momento da virada ali, e o que pode ter acontecido para causar essa mudança, claro, do ponto de vista da análise técnica. Boa tarde, boa sexta, bem-vindo ao Closing. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos vocês. Bem, começamos então aqui pelo gráfico do Ibovespa. Acho que vocês conseguem ver a minha tela já? Já conseguem. Sim. Muito bem. O Ibovespa, ele tem uma tendência de baixa, que a gente consegue ver, né, que vem lá desde julho, através dessa linha de tendência de baixa, essa LTB azul. E ele recentemente, no último mês, ele encontrou suporte aqui na média móvel de 200 períodos, que também é essa outra linha azul. E desde então ele vem acumulando aqui, né, nessa região da média móvel de 200. A tendência ainda é de baixa, a gente consegue ver todos os papéis. Acho que com exceção dos principais, né, Vale e Petro, que elas vêm se alternando entre altas e baixas, quando uma sobe, a outra cai e vice-versa, mas em linhas gerais todo o mercado ele vem sofrendo essa tendência de baixa de longo prazo da Bovespa. A gente né, por esse momento não tem compra no Ibov, o Ibov só acima dessa linha de tendência de baixa, que agora está no 117 mil pontos, mais ou menos. Só acima disso a gente vai ter o mercado um pouco mais tranquilo, né? Enquanto os preços estiverem ainda abaixo de 117 mil pontos no Ibov, a gente vai ter a bolsa pressionada para venda e em linha com o que acontece lá fora, né? O S&P caindo pesado, perdendo fundo lá fora, e toda essa situação do Oriente Médio vem pressionando bastante a bolsa. Hoje acho que o principal driver aí também foi a fala do presidente Lula, né, em questão da meta fiscal, que foi, acho que o driver também que acabou virando o dólar no dia de hoje. Mas, então a gente tem, pelo momento, a Bovespa pressionada na venda, né, um dia de queda, quase 1,5 de queda, 1,30 agora, mas semana que vem a gente vai ter, é uma semana que tem Fed, é uma semana que tem payroll na sexta-feira, então a gente pode ver sim uma pressão nessa média móvel de 200, novamente essa linha azul aqui, na casa dos 112 mil pontos, perdão. A perda dessa região dos 112 mil pontos, sim, aí começa a colocar uma pressão mais forte ainda no Ibovespa, e ele deve vir buscar até níveis inferiores aqui no 108,300. Então, abaixo do 112, que é essa região da média móvel de 200, é venda buscando os 108,300. E compra, puxa, só acima dos 117 mil pontos mesmo. Mas... resumindo, a gente tem ele nessa situação de lateralização, né, entre essa LTB aqui e essa média móvel de 200. Então isso meio que constrói um triângulo simétrico, que a gente na análise técnica conhece, e um triângulo simétrico ele tem a característica principal de enquanto os preços estiverem dentro dele, o mercado fica lateralizado, que é exatamente o que a gente vem sentindo aqui. No caso do dólar, nosso amigo dólar, a gente tem, até vou tirar um pouco mais de zoom aqui na minha tela para que a gente entenda toda a história, né? A gente consegue ver meio apagado, mas eu vou pintar aqui um canal de baixa, né, do dólar de longo prazo entre essas linhas amarelas. Então esse é o principal delimitador, diremos assim, de longo prazo no dólar. No médio prazo, a gente viu que ele mais uma vez, também média de 200, ela é muito importante na análise técnica, funcionou,
como resistência aqui no começo do mês de outubro, na região dos 5,170, 5,2 mais ou menos, né? E desde então a gente vê uma pressão vendedora no dólar, que hoje teve uma virada, né? Nesse cenário. Ainda é muito cedo para a gente falar de reversão de tendência, né? Talvez isso seja uma correção após tantos dias, tantas sessões de baixa no dólar. Isso aqui seja apenas uma correção aonde ele venha na próxima semana buscar a região dos 5,10, alguma coisa assim, antes de que possivelmente retome essa tendência de baixa. Então no dólar a gente tem também uma LTB, né, que é uma linha de tendência de baixa, que é essa linha azul aí, e enquanto os preços estiverem trabalhando abaixo dessa linha, a tendência realmente é de queda para o dólar. E como você perguntou, né, a questão do dólar hoje no intraday, né, a gente vê que no gráfico de 5 minutos, né, ele abriu até com uma pressão bem forte de venda, ele chegou a cair 60 pontos, né, ele veio nessa casa aqui dos 4,90 que a gente, né, tinha esperado aqui, eu tinha até essa linha marcada aqui no 4,945, dali ele encontrou realmente um suporte muito forte, depois ele acabou voltando tudo, né? Ele acabou anulando todo esse movimento de baixa que ele teve no início do pregão, com a questão do PCE dos Estados Unidos, que foi divulgado, a inflação americana, que acabou pressionando, né, que foi o driver inicial, e depois ele voltou para a questão aí do presidente Lula, onde o mercado reverteu e fechou aqui também numa resistência que a gente tem no 5,17. Então foi um dia de fortes emoções, né? A gente teve a primeira sessão com um direcional e a segunda parte, depois do almoço, com outro direcional de alta muito forte, então que acabou deixando esse mega martelo aqui no dia de hoje, que pode sim impulsionar as próximas sessões, ter um pouquinho de alta, mas ainda é cedo para a gente falar realmente em tendência de alta no dólar aqui no Brasil. Antônio, eu queria então que você desse uma olhada no índice e depois Vale, claro, né, um dos grandes destaques do dia, mas vamos começar com o Ibovespa e depois Vale, por favor. Muito bem. O Bovespa foi o que eu analisei primeiro, né? Que foi Tá certo. esse primeiro gráfico, que a gente tem essa situação de lateralização nele, né? Esse triângulo simétrico. Então, ou seja, diretamente a gente tem ele lateralizado entre a média móvel de 200 aqui e essa linha de tendência de baixa que constrói um triângulo simétrico. Então, no médio prazo, diremos assim, a gente tem ele lateralizado sem uma tendência muito definida. Compra só acima dos 117 mil pontos e muito cuidado com a região aqui dos 112, 111, que sim, se perder essa região, deve vir até o 108. Semana que vem é uma semana importante, a gente tem, né, Fed e também payroll, que deve mover um pouquinho as coisas aí no mercado. No caso da Vale, a gente tem a Vale numa situação compradora, né? Acho que é importante a gente fazer uma análise geral da Vale. A Vale, ela está numa lateralização há um bom tempo já, entre os 70 e 75 e 62 e 40, né? Até nas minhas análises eu sempre enfatizo essa lateralização, e a gente sempre procura compra nos suportes e venda nas resistências. Então a gente tem depois, quando ela fez um suporte aqui no 62,40, na sessão de segunda-feira eu até dei compra na Vale, exatamente por causa dessa região de suporte, e depois a gente teve aí as surpresas ontem e hoje, né, com as divulgações de balanço e os pagamentos dos dividendos, que favoreceram muito o papel. Mas a gente não pode esquecer que ela está lateralizada tecnicamente aqui no longo prazo. Então, muito cuidado com a região aqui do 70 e 75, essa linha azul também é média móvel de 200 períodos, então ela deve cair aqui nos próximos dias, e na semana que vem, provavelmente, a gente deve ver uma resistência nessa região de 70 e 75, que é o alvo final de curto e médio prazo na Vale, né? Compra de longo prazo, realmente, só acima dos 70 e 75, só se o papel romper essa região e fizer um pullback, aí sim a gente pode pensar em comprar para o longo prazo. Para quem está comprado aí no curto e no médio prazo, atenção a esses 70 e 75, essa região aqui, ela deve sim oferecer uma resistência e até provavelmente abrir realizações aí de toda essa alta que aconteceu nessa semana, na semana que vem. Então cuidado que
o começo da semana que vem, ou até a semana que vem, deve ser um pouco tumultuada na Vale, a hora que ela chegar nessa resistência aí dos 70 e 75. Olá, Antônio, boa tarde, prazer estar falando contigo, David, consultor de investimentos. Antônio, acho que é até bacana a gente reforçar que assim, quando você traz ali que o Ibovespa, né, é só compra a partir dos 117 mil pontos, lembrando que isso serve para quem quiser operar ali o índice, né? Ou até mesmo fazer uma operação através, por exemplo, de um ETF que vai replicar ali o Ibovespa. Mas existem oportunidades, como você bem trouxe aqui em Vale, que é um papel que mesmo com o Ibovespa não apontando para a compra, há oportunidade, porque o papel vem performando bem e a recompra de ações e também os dividendos hoje beneficiaram aí o papel tendo uma das poucas ações que subiram, né? Hoje, principalmente depois ali da fala do presidente Lula, o mercado acabou sendo bem penalizado. Gostaria de aproveitar, Antônio, e pedir, por gentileza, uma análise de Usiminas, que hoje liderou aí a alta no Ibovespa, e também de Marisa, a Mar3, que teve uma notícia hoje com relação à volta da operação de crédito da companhia e estava com uma alta bem expressiva. Se você puder analisar, por gentileza, esses dois papéis. Claro que sim, David. Começamos então na Usiminas, né, que é um dos destaques de hoje. A Usiminas, ela tem uma tendência de baixa, né, assim como grande parte dos papéis da bolsa. Até vou colocar no gráfico semanal para a gente ter um pouco mais de história, né? Então a gente vê claramente que o papel ele vem em uma tendência de baixa. A gente deve ter a semana fechando no positivo, né, com mais de 4% de alta, muito pelo resultado da empresa hoje, mas para nós tecnicamente ainda é cedo para a gente pensar em compra no papel, né? Quando a gente vem no gráfico diário, vemos que ela parou exatamente aqui na região da média móvel de 200, de 20 períodos, que é essa linha vermelha, que o mercado tecnicamente sempre enxerga como, né, um sinalizador, diremos assim, de um preço bom no curto prazo. Portanto, deixando esse sinal aí, né, essa resistência aqui no dia de hoje, segunda-feira, se o papel começar a ceder e perder a mínima de hoje aqui na região dos R$6, é um sinal de venda para entrar a favor da tendência de queda, né? Compra para ela, puxa, a gente só vai ver, né, a gente consegue até ver que existe uma linha de tendência de baixa aqui, né, é a linha mais acentuada. Então compra a gente vai começar a ver acima dessa linha, que coincide também com esse último fundo aqui na região dos 6,44 mais ou menos, né? Então a gente só começa a ver com bons olhos compra no papel acima de 6,50, 6,60, assim, começa a ter, começa a mudar um pouco a história da Usiminas, tá? Mas por enquanto a gente tecnicamente ainda está numa tendência de baixa, ainda está numa situação vendedora. Lembrando que também temos aqui a média móvel de 200 na região do 7,04, né, nesse momento, e uma compra aí no 5,50, 5,60 tem como alvo essa média, como primeiro alvo imediato essa média, tá? Então a gente consegue projetar esse trade aí. No caso da Marisa, né, a Mar3, a gente vê que o gráfico ele tem uma certa semelhança até, né? Muitos dos papéis têm esse traçado, que é uma tendência de baixa, né? A gente consegue ver aqui claramente até, né, novamente a linha de tendência de baixa, que se a gente for um pouco mais agressivo a gente consegue pintar ela aqui, e essa alta de hoje também, olha lá, está parando na média móvel de 20 períodos, né? Então ainda é muito cedo para a gente considerar uma compra, né? Simplesmente mais quando a gente vê esse tipo de movimento a gente considera que ele é algo fundamentalista, né? Como no caso desses dois papéis, mas ainda é muito cedo para tecnicamente pensar em compra. Para a gente, na análise técnica, a gente só vai começar a considerar alguma coisa acima da região dos 3 e pouquinho. Quer ver se ela subir tudo? Aqui na região dos 3,10 mais ou menos, a gente começa a pensar na possibilidade de compra, ou seja, quando ela romper essa média móvel de 20 períodos, romper essa linha de tendência de baixa e, melhor ainda, fizer uma correção, né, eventualmente, tendo essa média móvel
que agora funciona como resistência, ela virar e passar a trabalhar como suporte, né? E aí os preços encontrarem aqui, fizerem um retorno aqui nessa região dos 2,80, 3,90, sim, seria uma boa oportunidade de compra. Mas a gente ainda estamos esperando o traçado acontecer, né? Que é o que a gente faz na análise técnica. A gente olha o mercado e meio que traça um cenário já pensando, se preparando para que se o papel tome esse caminho. Então compra só acima realmente dessa linha de tendência de baixa, né? E venda eu acho um pouco complicado nesse momento, já que a gente teve um forte dia de alta hoje, que parou aqui nessa média móvel de 20 períodos, né? Talvez a gente ainda tenha que esperar um pouquinho mais de correção e de desenrolar, quem sabe até uma resistência talvez naquela linha de tendência de baixa para pensar em venda, tá? Mas esse é o que a gente tem hoje aqui para as lojas Marisa. Eu quero mudar de setor com você, Antônio Montiel, porque a gente teve também notícias hoje mais cedo envolvendo o Embraer e queria saber como é que está o papel aí na visão da análise técnica. Aqui na minha tela eu trago dia a dia, uma queda hoje fechando em 3,23 na Embraer, R$17,37. Queria saber o que você pode contribuir para a gente aí, se é uma oportunidade de compra ou não. Perfeitamente. Bem, a Embraer ainda não tem compra, né? A gente tem também uma linha de tendência de baixa, né? Que vocês conseguem ver aqui no meu gráfico, olha essa linha vermelha, né? E compra, puxa, só quando o papel trabalhar acima dessa linha. E também temos aí, olha lá, a média de 200 períodos, né? Que vem funcionando como resistência, né? Se a gente der uma olhada aqui, a gente vê que essa semana foi, a resistência da semana, na verdade, desde a semana passada ela vem tentando aí, né? Batalhando com a média de 200 períodos e não consegue romper essa média, que quando puxa, né, de baixo para cima, ela acaba se tornando um teto, né, um lugar de vendedores aí muito forte. Então compra da Embraer realmente só acima dessa média de 200 e melhor acima dessa linha de tendência de baixa, aí na casa dos 18,50, 18,60, né? Enquanto tiver trabalhando disso, a gente consegue mais entender como uma lateralização, né? Outra vez, mais um triângulo também, um pouco até parecido com o próprio gráfico do Ibov, olha lá, né? A gente tem os papéis dentro desse triângulo, que no longo prazo significa que ele, quando ele chega numa região de suporte, né, ele encontra compradores, então no curto prazo ele termina funcionando, e quando chega lá na linha superior, nesse caso na linha de tendência de baixa, a gente acaba encontrando vendedores. Então não existe tendência no longo prazo, a gente tem ele acumulando num prazo maior e simplesmente movimentos de curto prazo de suporte e resistência dentro da figura, tá? Então compra mesmo só no rompimento dessa figura ali na casa dos 18,50 nesse momento. E venda também não tem, porque puxa, se ela continua caindo, ele deve parar aqui na região dos R$16, 16 alguma coisinha, olha aqui, né, na casa dos 16,10, 16,20, que é esse suporte que ele deve parar por aqui. Maravilha, Antônio Montiel, obrigado, viu, por toda a sua contribuição e por essas análises aí nesta sexta-feira. Agora oficialmente sextou, viu? Aproveite seu fim de semana aí. Muito obrigado, eu que agradeço ao convite e estou sempre à disposição de vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado. Isa, então fechamos aí com o analista técnico, né? O nosso programa aqui agora 17h49. David, como é que você conclui a semana aí? O que você traz para a gente de oportunidades que você viu para essa semana, para as próximas semanas? Temporada de resultado continua? O que você pode, o que dá para esperar de boas expectativas aí para a próxima semana? Semana de muita volatilidade, né? Tem ocorrido aí nos últimos dias. Então, a gente até iniciou o dia com um pregão em alta, depois ali da fala do presidente, uma virada no mercado. A gente vê ainda o cenário externo ainda bem desafiador, trazendo muita pressão aqui para o nosso mercado. Mas é sempre bom lembrar que assim, a nossa bolsa está muito descontada. Isso não quer dizer que no curto prazo os papéis enfim, vão se convergir ao seu preço justo, né? Mas eu acredito que assim, bato na tecla sempre, uma carteira diversificada,
respeitando o perfil objetivo de cada investidor, seu perfil de risco e o objetivo específico, né, de cada investidor. Ter uma carteira aproveitando a renda fixa, ainda tem boas oportunidades, juros ainda está muito elevado, mas na renda variável também há muitos papéis que fazem sentido a gente montar a posição. Começando a temporada de balanço, como você mencionou, Maurílio, hoje até a gente pode pegar os Minas. O resultado dos Minas foi ruim, mas só que ele acabou sendo melhor do que a projeção do mercado. O mercado esperava um resultado muito pior. Como o resultado ele veio ruim, mas não tão ruim quanto o mercado esperava, hoje é o maior alta do Ibovespa. Da mesma forma aconteceu com o Vale. Vale a gente viu que é um resultado abaixo da expectativa de mercado, mas só que o papel, com a recompra de ações e os dividendos, acabando performando bem no dia de hoje. Então, assim, o mercado ele tem uma certa imprevisibilidade muitas vezes. Não é porque o resultado é ruim que o mercado não vai gostar do papel, e muitas vezes não é porque o resultado é bom que o mercado vai gostar do papel. Então, eu acho que oportunidades no mercado sempre vão existir, né? Diariamente há oportunidades. Ter essa carteira diversificada. Brasil, dá para montar uma carteira com boas empresas, pensando em uma visão de médio e longo prazo, você será beneficiado por estar tomando risco. Hoje a gente vê o Ibovespa aí na faixa de 112, 113 mil pontos, sendo que esse mercado, quando ele está com maior aversão a risco, é que vão surgir boas oportunidades. É claro, para quem quer investir pensando no curto prazo, aí eu já não recomendaria a renda variável, e sim outros ativos, como eu já mencionei a renda fixa, temos ativos aí pagando uma taxa muito boa. Então, tem uma carteira diversificada, investimento exterior também é extremamente importante, principalmente com relação a uma moeda forte como o dólar. Hoje a gente viu a Nasdaq subindo, que é a bolsa de tecnologia, as empresas de tecnologia reportando excelentes resultados. Então, ter essa carteira diversificada é a melhor estratégia. Lembrando que a gente está chegando em dezembro geralmente é um mês positivo. Então, vamos montar as posições e esperar e fechar esse ano com chave de ouro, né, que já está caminhando aí para final de ano. É isso, agora 5 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. A gente então teve um resumo aí do que aconteceu nessa semana. A gente viu aí a Bolsa operando, influenciada aí pelas falas de Lula, teve a questão da Vale também. E só para a gente encerrar, então, vamos fazer um giro de mercado para ver como é que fecharam as principais bolsas lá fora. Lá nos Estados Unidos, então, Dow Jones fechou com queda de 1,12%, S&P 500 queda de 0,48% e Nasdaq 0,38% de alta aí depois da divulgação de resultados como Intel e Amazon, né? Inclusive, a gente deu aqui no fechamento do programa de ontem, tinha acabado de sair resultado de Amazon. Então, influenciando aí Nasdaq hoje. Temos também outra questão aí em relação aos Estados Unidos, é o resultado do PCI, que fez aí, que influenciou também nas bolsas lá fora, né? Recuou o Dow Jones, né? Sentindo também o tombo da Chevron, né? Depois do resultado trimestral, além dos balanços, o foco então dos investidores está nessa inflação dos Estados Unidos, né? Que foi o maior em 4 meses. E o barril de petróleo fechou em alta, mais um dia de alta aí. Quem quiser rever a nossa entrevista com o especialista em commodities, Gilberto, ele falou muito bem também sobre petróleo. Nossos conteúdos estão nas nossas redes sociais. Barril WTI com alta de 2,80% aos $85,54 e o Brent com alta de 2,90% aos $90,48. É isso, eu fico por aqui. Obrigada pela companhia ao longo da semana. Obrigada, David. Obrigada, Maurílio. A gente se vê na segunda-feira. Minha parte, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Legal, é isso. Então, terminamos a sexta-feira, terminamos a semana com esse panorama. Na verdade, com esse aqui, né? Esse aqui é o panorama da sexta-feira. Tudo vermelhinho, uma faixinha aqui embaixo no verdinho. Setor bancário no vermelho, siderurgia e mineração todinho no verde. Vou escolher esse para ficar de fundo aqui, para terminar a sexta-feira, para que seu fim de semana seja bom e para que a segunda-feira tudo volte às negociações e você continue fazendo as suas escolhas, escolha o melhor caminho, o melhor papel, baseado em informações, em números, em notícias, em contexto e na análise dos nossos especialistas. Obrigado a todos por essa companhia.
Bom fim de semana e até segunda-feira aqui na BMC. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavic. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no